audiodescrição e a legendagem descritiva são pilares muito importantes para a acessibilidade comunicacional, assegurando a inclusão sociocultural para pessoas surdas, cegas e com baixa visão. Esse é o assunto do Diversidade de hoje, que começa agora. Olá pessoal, eu sou a Suelen Gonçalves e fica por aqui porque está começando agora o nosso programa Diversidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são longos e cacheados. No Diversidade de hoje eu estou usando uma regata vinho com gola alta, calça jeans cinza escura e botas pretas de salto. E isso que eu acabei de fazer aqui foi uma audiodescrição. Com os conhecimentos de um expert de hoje, aliás de dois, a gente vai se aprofundar nesse tema com parceria de Edgar Jacques, que já realizou mais de 1000 projetos como audiodescritor entre filmes, séries, livros, musicais e diversas outras obras do audiovisual dos mais variados tipos. E eu também conto com Camila Fuente, que tem formação em rádio e TV e também em acessibilidade cultural. São 9 anos de experiência na produção de recursos de acessibilidade e ela soma mais de 4.000 títulos junto a Etc. Filmes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês dois, gente. Obrigada, Suelen, pelo convite. Um prazer estar aqui no Diversidade. Bom, hoje eu vou falar com especialistas, então a gente sempre começa, antes de mais nada, fazendo audiodescrição. Vou pedir para vocês fazerem também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são na altura do ombro. Estou usando hoje uma regata laranja, uma calça preta, um sapato preto. E eu tenho diversas tatuagens no braço direito e esquerdo também. Eu descobri que ela tem todas essas tatuagens hoje. Olha só. Eu vou fazer a minha, eu sou um homem branco, baixinho, tenho cabelos castanho claros, tenho sobrancelhas ralas e finas, olhos redondos e castanhos, nariz grande, boca pequena. Estou usando uma camiseta de crochê, toda colorida, calça jeans, tênis preto. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, minha bengala hoje é preta e está dobrada aqui do meu lado, em cima da poltrona comigo. Olha, hoje mais do que nunca, eu sempre me preocupo se eu estou fazendo a audiodescrição certinha, mas hoje que eu estou contando com o especialista aqui, eu falei, meu Deus. A pressão, né? Muita pressão. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, tá tudo bem. Bom, eu quero ouvir vocês dois na nossa primeira pergunta aqui, porque eu quero saber como cada um começou a sua jornada com acessibilidade comunicacional, como cada um de vocês decidiu trabalhar com isso. Eu quero começar pela Camila, então. Bom, Suelen, minha jornada nessa área começou já há quase 10 anos, né? Quando entrou a normativa, né, em 2016, da Ancine, né, obrigando, né, os cinemas a oferecerem recursos de acessibilidade, né, em todos os cinemas. Então, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Etc. Filmes, nessa área, né, que eles já estavam começando a produzir os recursos. E para mim foi novidade, também eu não conhecia, né, entrei inicialmente trabalhando só no setor de Libras, e aí acabei me envolvendo nos outros recursos também, fiquei apaixonada por audiodescrição, por legenda descritiva, e aí hoje eu faço parte da produção dos recursos lá de modo geral na empresa, né? E aí foi onde eu conheci o Ed também, que já está com a gente aí já há quase 10 anos, né? Trabalhando na produção dos recursos. Perfeito. E você, Ed, como foi que você começou? Primeiro como consumidor, né? Eu sou formado em teatro e comecei a frequentar os espaços teatrais onde a gente já tinha alguma audiodescrição começando, assim, isso no começo dos anos 2000. Depois eu fui descobrir qual era a função da pessoa com deficiência visual dentro da audiodescrição, né? Para que a gente servia dentro da audiodescrição. Então, comecei a estudar, a fazer cursos, comecei a correr atrás dos formadores aqui do Brasil, ler coisas e comecei a trabalhar efetivamente em 2013, 2014, bem lentamente, com projetos bastante esporádicos, então a coisa começou a esquentar um pouquinho até aqui, então em 2016 veio a normativa. E aí acabei entrando de cabeça no audiovisual e hoje em dia o meu foco principal, quando eu penso em trabalhar com audiodescrição, claro, faço a consultoria para outras linguagens, né, teatro, enfim, exposições, etc, etc, mas eu gosto mesmo de trabalhar com audiovisual e me satisfaço bastante fazendo isso.
Você, para além de produzir esse tipo de conteúdo, você precisa também desse tipo de conteúdo, sabe mais do que ninguém ali como fazer isso de forma certa. Eu acho muito importante a gente falar nesse programa de uma forma consciente sobre isso não ser algo opcional. Não é uma opção você colocar ou não esses recursos na sua obra audiovisual. Como a gente faz para se conscientizar cada vez mais disso, de que não é uma opção, mas sim uma obrigatoriedade? Primeiro porque é uma obrigatoriedade de fato, quando você pensa em audiovisual e em alguns outros... Nos livros também existe um tratado, o Tratado de Marrakech, trata sobre isso, sobre acessibilidade na literatura. Mas antes da obrigatoriedade da lei específica que trata, das leis específicas que tratam da acessibilidade dentro dessas linguagens, você tem a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que começa a valer a partir de 2015 e ela garante o acesso das pessoas com deficiência a bens materiais e imateriais, né? A cultura está nesse bolo todo aí. Então, é um direito da pessoa com deficiência ter acesso a qualquer informação e a qualquer espaço também, seja um espaço físico, um espaço cultural, seja lá qual for, um espaço social também. O que é preciso haver de conscientização de quem produz o audiovisual, de quem produz cultura, de quem produz qualquer coisa na sociedade atual, é que pessoas com deficiência têm o direito de ocupar qualquer espaço e que, por isso, esses corpos precisam ser contemplados, né? Seja com acessibilidade arquitetônica, ou acessibilidade atitudinal, ou acessibilidade comunicacional. É importante saber que, quando a gente está promovendo a acessibilidade, a gente não está fazendo um favor ou prestando solidariedade. A gente está garantindo o direito de ir e vir de pessoas que estão ali, que estão pagando os seus impostos, que estão vivendo, que estão nas suas desventuras, enfim, estão sendo pessoas como quaisquer outras pessoas. Talvez essa consciência venha com naturalidade quando a gente começar a olhar para pessoas com deficiência com naturalidade. E para que isso aconteça, a gente precisa estar ocupando todos os espaços. Resumindo, a gente precisa trocar a roda do carro com ele em movimento. Perfeito. As pessoas precisam ocupar o espaço e elas têm direito de ocupar o espaço. Perfeito. Bom, nesse processo não basta ter boa vontade, né? Não adianta falar, eu vou colocar esse recurso aqui na minha obra audiovisual e fazer de qualquer jeito, sem contar com, de fato, especialistas no assunto. E eu queria ouvir separadamente de cada um de vocês também o que é preciso para ser um bom profissional da área de atuação de vocês, começando pela Camila. Acho que além da formação, né, assim como toda área, exige, né, sempre uma atualização ali, né, estudo, né, mas eu acho que o principal, assim, que eu sinto estando na área é estar trabalhando junto da pessoa que vai consumir esse material, é muito importante, sabe? Então, por exemplo, trabalhar direto com o Ed, ele avalia todo o material que a gente produz, entendeu? Não é liberado sem ele dar o ok dele. Então, isso garante que o material ele está acessível de fato, que tem todos os recursos essenciais, né? Então, acho que esse é o principal que eu vejo hoje. Perfeito. E você, Ed? Para a pessoa com deficiência, dentro da produção do recurso de acessibilidade, é importante que ela seja uma pessoa com deficiência, obviamente, mas que ela tenha preparo para isso. Às vezes a gente confunde um pouco, né? Então eu preciso de alguém comigo para poder fazer a consultoria da Libras ou da audiodescrição ou fazer uma checagem da legenda. Então uma pessoa surda basta, uma pessoa cega ou com baixa visão basta. Não basta, tem que ser uma pessoa surda ou uma pessoa cega ou com baixa visão que tenha estudado, que tenha se preparado para isso, que tenha buscado um preparo técnico, porque demanda uma avaliação para que exista uma qualidade real no produto que você está liberando, né? Não basta dizer eu sou cego, gosto assim. Não. Eu sou cego, estudei para isso e talvez o melhor caminho para que a gente tenha uma melhor acessibilidade seja esse. Perfeito. É o famoso nada sobre nós sem Nada nós, sobre né? nós sem nós. Exato, muito importante. E agora eu quero te perguntar sobre a parte mais técnica disso, Ed, a parte de diretrizes e normas. Você já mencionou aqui a Lei Brasileira de Inclusão, que dá esse direcionamento a respeito de como fazer isso. Como esses processos são aplicados da forma correta aqui no Brasil? Existe uma diferença entre fazer isso dentro de normas brasileiras e de qualquer outro lugar?
Existe porque no Brasil a gente tem diretrizes garantidas pela ABNT, em primeiro lugar, né? Diretrizes que estão postas ali porque houve reuniões e pessoas conversaram e debateram e tal. Algumas coisas dentro dessas normas, na prática, não se aplicam por causa do cotidiano da coisa, né, da velocidade da coisa. E existe, dentro da audiodescrição, uma teorização sobre como isso deve funcionar e como a audiodescrição promove a melhor construção de imagem para quem está recebendo o recurso. A audiodescrição ela foi fundamentada como ciência em 75 nos Estados Unidos, e por um cara chamado Gregory Fraser. Em 80, houve um segundo grupo que se reuniu, que promoveu também estudos, pensamentos filosóficos, inclusive. E aí eles começaram a pensar em diretrizes que faziam com que a audiodescrição garantisse o empoderamento da pessoa com deficiência. E em 2009, 2010, a gente teve um professor cego aqui do Brasil, Francisco Lima, que trouxe essa técnica para cá. Então você tem diretrizes que vieram dos Estados Unidos e que são aplicadas lá, que foram adaptadas para o Brasil, para a cultura brasileira, e são diretrizes que eu acredito que promovem uma melhor maneira de apreciação e de fruição da audiodescrição por pessoas com deficiência visual e por outras pessoas com outras deficiências também. Pessoas com autismo, pessoas com TDAH, enfim. A audiodescrição pode ser usada por outras pessoas com outras dificuldades também. Perfeito. Bom, a partir do momento que uma empresa toma conhecimento do trabalho de vocês, se interessa, quer aplicar isso dentro das suas produções, dos seus produtos, como elas fazem para entrar em contato com vocês? Como é esse primeiro contato para vocês entenderem o que vocês vão fazer? Qual é o tipo de produção, enfim? Falando na parte da produção, né? Então, a empresa entra em contato com a gente, então tem todo um atendimento ali, né, comercial, depois atendimento para entender do que se trata o material, para onde ele vai ir, isso é importante também. Então, dependendo da plataforma que vai ser veiculado, tem algumas especificações diferentes, né? E aí, quando chega lá na produção mesmo, né, no meu caso, eu pego o filme, por exemplo, e vejo do que se trata, né? Então, tem um cuidado ali, uma triagem ali que a gente fala. Então, eu pego um filme, por exemplo, um documentário, fala sobre mulheres. Então, não faz sentido eu, de repente, trabalhar com um intérprete homem. Faz mais sentido eu colocar uma intérprete de Libras mulher, uma roteirista mulher, né? Uma locução feminina vai fazer mais sentido, né? Então, pensando por esse lado, vamos trabalhar com uma equipe feminina, então vai trazer mais, vai agregar mais, né, ao conteúdo do cliente. Então, tem algumas coisinhas assim que a gente faz no dia a dia. Perfeito. E para você, como funciona esse processo, Ed? De aplicação, né? Sim. Eu sou um profissional autônomo, eu sou um freelancer, mesmo tendo uma parceria com a Etc. Filmes já de longa data, né? Essa é uma opção que eu fiz enquanto profissional. E eu recebo esse material pré-locucionado. Existem projetos que não podem sair de dentro da empresa por questões de segurança, etc, etc. Então, o que se recomenda é que se vá para dentro da empresa para que eu possa ouvir essa audiodescrição pré-locucionada, pré-gravada, junto com o áudio do filme. E conforme eu vou encontrando unidades descritivas que tenham alguma questão, né, que a gente deva trabalhar, eu vou apontando, vou fazendo anotações. E essas anotações voltam ou partem para o roteirista de audiodescrição. O roteirista recebe o filme, faz o roteiro, vai para a locução faz essa pré-gravação, vem para mim. Se eu encontro questões, onde eu encontro questões, e sempre tem questões, não existe um roteiro que não tenha nada em que a gente não mexa, isso volta para o roteirista, ele reformula de acordo com as indicações que eu vou dando, e esse roteirista, esse locutor refaz os pontos que são necessários ali. E é claro que a gente tem todos os cuidados para evitar ao máximo qualquer tipo de sobreposição,
O vocabulário que vai ser usado é um vocabulário de acordo com a obra que está sendo audiodescrita, como a Camila adiantou, né? Então, talvez um filme sobre o feminismo é melhor que uma locutora faça essa leitura. Se você tem um filme infantil, talvez uma voz mais leve caiba melhor. Você vai adaptando dentro do empoderamento da pessoa com deficiência aquilo que fica mais de acordo com aquela obra, né? Acho só importante salientar que o trabalho do consultor em audiodescrição é um trabalho diferente do trabalho do controle de qualidade. Às vezes, algumas empresas confundem um pouco as duas funções. O trabalho do consultor em audiodescrição é fazer a verificação de construção de imagem. É dizer, consigo formar a imagem a partir disso, consigo compreender e fruir esse filme e essa obra. E o trabalho do controle de qualidade é fazer checagem de imagem. O roteiro diz que o carro é vermelho. Não, peraí, não é vermelho, não é laranja. Então, não cabe ao consultor fazer esse tipo de verificação. Olha, aqui o roteirista diz que é uma fila que se forma diante do elevador no hall do hotel. Não é, é diante da porta de saída. Então, são trabalhos que são concomitantes, mas eles são diferentes. Perfeito. E só reforça que, de fato, só boa vontade não adianta nada. A gente precisa saber do que a gente está fazendo. Bom, gente, eu vou interromper um pouquinho só o nosso papo, porque eu preciso chamar o intervalo. E na volta a gente conversa um pouco mais sobre isso, ok? Bom, hora do intervalo. Enquanto isso, você aí de casa pode verificar se já está inscrito no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube, adicionar a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos e ter, assim, acesso a todas as edições do Diversidade na íntegra. Tá tudo por lá. Eu volto já já com mais diversidade. Voltamos com diversidade. O nosso tema hoje é acessibilidade comunicacional e mais precisamente através da legendagem de conteúdos e da audiodescrição. A gente está falando com a Camila e o Edgar, que estão explicando para a gente sobre a importância desse processo e como utilizar as técnicas certas para realizar de forma eficiente. No bloco passado a gente vinha falando, você e principalmente Edgar, das devolutivas, né? Do quanto esse trabalho vai e volta e coisas precisam ser ajustadas. O que mais causa esse tipo de devolutiva? Porque precisa voltar? Quando isso acontece? O que você identifica ali de erro que faz um trabalho voltar e ficar nesse processo de refação? Eu vou começar falando de um trabalho que não é meu, que é o de controle de qualidade. Então, faz voltar uma audiodescrição, ruído, clique, alguma salivação do locutor. Então, problemas técnicos assim fazem com que essa audiodescrição volte. Também volta a sobreposição excessiva, quando você tem uma sobreposição do diálogo e das trilhas de maneira excessiva, uma sobreposição que venha da audiodescrição. No meu caso, o que faz voltar é se aquela unidade descritiva está confusa. Por exemplo, se eu digo assim, o homem está com o bebê no colo. Ele boceja. Quem boceja? Então, esse tipo de questão, trouxe um exemplo básico aqui, faz com que eu volte o roteiro e diga, olha, eu preciso que você deixe claro qual dos dois personagens está bocejando, porque senão a imagem não fica clara. Questões que também podem ser levantadas, erros de ortografia, ou melhor, erros de gramática, quando você fala assim, as rosas estão no cesto. Opa, calma, temos uma questão aqui, rosas, rosa, né? Você vai para o singular quando é cor. Então, questões que estejam atrapalhando ou que estejam afastando a pessoa do filme. Questões que estejam dificultando que ela faça a tal da suspensão de realidade, né? Porque quando a gente vai assistir um filme, a gente tem esse pacto com o filme, né? Vamos esquecer que existe um mundo lá fora e mergulhar nesse universo aqui. Então, eu fico buscando alternativas para que a pessoa cega esteja o tempo todo mergulhada nesse conteúdo, no filme. Eu fico procurando construções que façam com que ela queira, ou com que ela não pense que ela está assistindo o filme, que ela só aproveite a experiência. Perfeito. Bom, eu queria também ouvir agora os dois, novamente,
sobre o que demanda cada obra audiovisual, porque cada uma demanda desafios diferentes, né? Então, quais materiais audiovisual demandam mais nesse processo ou demoram mais para ser feitos? Camila, começando por você. Eu acho que em audiodescrição talvez o Ed vai falar de filmes de ação, né, Ed? Então pense em descrever, né, aquelas cenas daqueles filmes de super-heróis, né, um monte de gente, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acredito, pelo que eu escuto do pessoal, eu acho que é o que exige mais de um roteiro, né? E falando em legenda descritiva também, uma dificuldade que o pessoal tem bastante é em filmes nacionais, por exemplo, que tem muitas falas, né? O pessoal falando em cima do outro, enfim. Então, para produzir uma legenda descritiva, acaba que sempre tem muitas informações ali para se trazer, né? Então, ao meu ver, da produção ali é o que mais demanda, assim, né? Um cuidado. Acho que a Camila começou adiantando que o filme de ação é bem complicado para a audiodescrição, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e agora. A animação é Animação coisa também, um pouco mais complexa, porque tem muita fala, muita piada visual. Geralmente, cliente que faz animação tem muita questão com sobreposição, mas se eu não sobrepõe, a pessoa não entende, mas não pode sobrepor. É um cabo de guerra, assim, às vezes. Demanda um pouco de negociação, assim. E uma outra coisa que ninguém pensa e que dificulta muito o acesso, em documentário, quando você tem letterings gigantes na tela, você tem tipo 2 parágrafos para serem lidos em 2 segundos. Então, se eu estou pensando que eu vou acessibilizar o meu documentário, eu facilito o trabalho da audiodescrição se eu coloco letterings menores ou um tempo maior de leitura, legendas muito longas em cima da fala do entrevistado, por exemplo, né? Eu preciso pensar nisso tudo se eu estou produzindo alguma coisa que vai ser acessibilizado num segundo momento. E provavelmente vai, né? Existe uma lei aí pedindo para que tudo seja acessibilizado. Então, acho que tecnicamente essas são as grandes dificuldades que a gente enfrenta. Assim, tem outras também, né? Tem quando você está fazendo um espetáculo ou um filme musical, como é que você entra com a audiodescrição durante a canção? Então, cada projeto vai demandando ali um jogo de cintura, mas acho que para exemplificar, a animação, a ação e os letterings muito longos servem bem. E nesses casos, Ed, que você comentou que tem muita coisa acontecendo em cena ou em qualquer outro contexto, existem elementos que podem passar batido, digamos assim, que não são necessários entrar nessa audiodescrição? Existem. A audiodescrição é um processo tradutório, né? A audiodescrição a gente chama de tradução intersemiótica, porque ela traz de uma linguagem para outra, né? Então, ela está levando de um lugar para o outro, está pegando imagem, tentando transformar em texto para que alguém escute aquilo e forme imagem de novo. Então, é um processo bem louco aí, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que a gente vai selecionar e não tem outro jeito, não tem audiodescritor que não faça isso. Ele vai precisar saber quais são os elementos daquela imagem que são essenciais para que a pessoa cega acompanhe aquela obra. Claro, né, a audiodescrição é um dos pilares para que a pessoa acompanhe um filme. Uma pessoa cega pode assistir um filme sem audiodescrição. Sim, ela vai entender muito menos do filme? Vai. Então, a audiodescrição vem completar esse vácuo que fica ali. Então, quais são os elementos que eu realmente preciso descrever para eu poder completar as lacunas que estão se formando ali entre a obra e o usuário da acessibilidade? Então, é sempre uma questão de escolha, não tem muito outro caminho. A gente estava falando sobre a importância de ter uma pessoa ali com deficiência em todo esse processo para, de fato, reforçar, né, aquilo que está sendo feito. Mas existem casos onde uma pessoa sem deficiência faz todo esse processo e dá para você, enquanto pessoa com deficiência, identificar, isso daqui não foi feito por uma pessoa com deficiência. Dá, porque, em geral, a pessoa, eu chamo de pessoa enxergante, né? Que faz também controle de qualidade, que faz só o roteiro e não passa pela consultoria, essa pessoa está baseada na imagem. Ela está fazendo uma conferência da imagem. Ela não tem esse gap, ela não tem esse espaço entre a imagem e aquilo que está sendo escrito ou áudio descrito. Ela está sempre num lugar de estabelecer uma ponte com a visão que ela tem.
Então, quando ela faz essa checagem, para ela, opa, estou vendo aqui, estou ouvindo aqui, está fazendo todo sentido. Só que às vezes, aquilo que faz sentido com a conferência imagética não faz sentido só com o som. Não faz sentido só. Aquele exemplo que eu dei mesmo, né, do homem com o bebê e ele boceja. Se você está só olhando a imagem e você ouve ele boceja, você automaticamente faz o link. Ah, opa, estou vendo o bebê. Isso não é um processo tão racional. Ele é um processo um pouco mais interno, né, na mente da pessoa. Ela bateu o olho ali, viu o bebê bocejando, ouviu ele boceja e fez sentido. Agora, se eu estou só ouvindo, opa, calma, tem 2 sujeitos masculinos ali. É o homem ou é o bebê que está bocejando? Então, existe um lapso aí que precisa ser suprido. Camila, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria ouvir rapidamente de você. Quando a gente fala em legenda, acho que muita gente vai pensar naquela legenda comum que aparece ali nos filmes que você ativa, quando é um filme internacional, enfim. Queria que você explicasse rapidinho qual a diferença da legendagem descritiva, para não causar essa confusão. Sim, claro. A legenda descritiva, além dela trazer ali os diálogos, né, as falas do filme, ela também traz os sons. Então, todos os sons que estão acontecendo, né, lá durante o material, eles vêm também descritos na legenda junto. Não só os sons, mas também os falantes, né, as pessoas, os personagens que estão falando ali naquele momento, né. Também fica o nome, inicialmente, antes da fala, como ela é destinada a pessoas surdas e com baixa, né, audição também, para a pessoa entender ali quem é aquela pessoa que está falando naquele momento. E também, como na audiodescrição, ela traz os sons mais importantes também. Gente, infelizmente eu preciso encerrar o nosso papo. Eu queria continuar conversando, porque eu sei que tem muito mais a ser dito e esclarecido a esse respeito, mas fica aqui o meu convite também para vocês voltarem numa próxima oportunidade. Obrigada pelos esclarecimentos de vocês, viu? Muito obrigada, Obrigado pelo espaço, um prazer, obrigado mesmo. Prazer. Bom, essa edição do Diversidade vai ficando por aqui. Continue acompanhando todos os conteúdos e programações da Câmara Municipal de São Paulo através do Instagram oficial da Câmara. É só seguir @Câmara São Paulo, tudo junto. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.